eu não estava aqui, mas mentalizei, acompanhei de longe, tentei ficar... eu confesso para vocês, eu entrei nas redes sociais umas 3 vezes nessas 3 semanas. Aí eu olhava ali as notícias e tal, evitava comentar, às vezes fazia uma brincadeira no Twitter, deixava uns bolsonaristas com raiva, uns petistas com raiva, e depois voltava para o meu isolamento. Mas o fato é que nós tivemos uma decisão importante tomada pelo ministro João Otávio Noronha, presidente do STJ, decisão antecipada por mim aqui. Eu falei que isso ia acontecer. Eu falei, ó, o João Otávio Noronha está indo para o plantão, ele tem matado no peito várias decisões de interesse do clã Bolsonaro, né? Já vou comentar essas decisões, e a gente já estava na expectativa que ia acontecer a mesma coisa em relação ao que? Aos habeas corpus do Fabrício Queiroz e da sua esposa, sua mulher, que estava foragida. E aí ele saiu com uma novidade, né? Ele deu domiciliar para uma foragida. Primeira vez que isso acontece. Então, realmente, olha, não é fácil, né? Vai desde o desembargadorzinho lá, falando lá, não querendo cumprir a ordem da máscara, até o presidente do STJ inovando aí na jurisprudência. Aliás, a nossa jurisprudência é evolutiva no Brasil, né? Uma coisa assim fantástica. Prisão em segunda instância, enfim, vocês conhecem bem, vocês que nos acompanham aqui conhecem bem essa história. E ele então Noronha deu a domiciliar para o Queiroz e para a esposa dele, saiu foto deles na varanda, curtindo, só faltou realmente o churrasquinho. E aí agora a Defensoria Pública da União pediu ao Supremo para colocar em prisão domiciliar todas as pessoas do grupo de risco da Covid que estão em cadeias superlotadas, tá? Da mesma forma que o presidente do STJ fez com o Fabrício Queiroz. É óbvio, né? Aí tá lá, é inequívoco o alto número de contaminados pela Covid entre os presos, não é de se estranhar. As péssimas condições de higiene, superlotação, péssima circulação do ar do ambiente prisional são fatores catalisadores da disseminação da doença que tende a se alastrar cada vez mais. É óbvio, né, que vai acontecer esse tipo de coisa. A gente sabe o papel da Defensoria Pública da União. Estão sempre querendo, são contra, né, a prisão. Se puder acabar com prisão, acaba com a prisão. E aí, claro, o Noronha abre um precedente lindo desse e eles vão e entubam, né? Eles querem que todos sejam tratados da mesma forma, só que tem que conhecer, tem que ter amigo, né? Tem que ter acesso. Olha a carteirada aí de novo. Bom, vamos lá, próxima. Tem próxima ou não tem? Não, não tem. Então é o seguinte, aí é o meu comentário, que eu vou lembrar aqui, porque isso tem a ver com o que a gente vai falar daqui a pouquinho. O Noronha, além de beneficiar o Queiroz e a mulher dele, né, com a domiciliar, ele já vem tomando várias decisões, né, que beneficiam o clã Bolsonaro, como eu acabei de dizer. Por exemplo, né, proibiu a divulgação do exame do Bolsonaro, quando ele estava com aquela coisa, não vou divulgar, divulga, não divulga. Ele havia uma decisão de segunda instância para divulgar e ele, lá na terceira instância, vetou a divulgação. Acabou que foi divulgada, isso foi para o Supremo, caiu na mão do Lewandowski e o exame dele acabou sendo divulgado. Mas o Noronha fez o papel dele. O Noronha também garantiu, né, a nomeação do Sérgio Camargo na Fundação Palmares e também a divulgação, né, dos resultados do Enem que estavam sendo questionados, enfim, colocou para frente, ajudou, está ajudando, vem ajudando, não é sem interesse, né? O Noronha, ele quer ser ministro do Supremo, então ele quer estar aí cavando, buscando, fazendo o que precisa ser feito para ele ganhar essa vaga no Supremo. É possível, Cláudio? Olha, eu confesso para vocês que até algumas semanas eu achava que não era possível. Hoje eu mudei de ideia. Eu acho que é possível sim, tá? Ele também, a gente registrou, pouco antes de eu sair de férias, que uma coincidência, né? Que o filho do Noronha, o Tavinho, ele divide o escritório de advocacia com o Rueda, o vice do PSL, que é amigo de quem? Do Eduardo Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. Tá aqui, ó. Beleza? O Rueda, o Tavinho e o pai, o João Otávio Noronha.
Matéria do Pedro Canário, mostrando aqui que eles dividem o escritório. Aí a gente questionou, os dois falaram assim, não, o Rueda falou, não, a gente não mistura, né, as estações, é um co-working. Eu acho engraçado, co-working, como se a gente precisasse de co-working, né? Advogados, bancas, né, que estão atuando fortemente. Aliás, saíram também matérias mostrando, né, o Noronha, os filhos do Noronha passaram a atuar fortemente depois que ele foi para o STJ, na área criminal, né, no STJ, o que é uma coisa que deveria acabar também. Tá? Olha aí a carteirada de novo, gente, de novo. É todo dia. O Noronha, aliás, fez uma live com a filha, advogada, que atua no próprio STJ. Tem muita gente, muitos ministros da corte olharam aquilo e falaram assim, ué, ele está promovendo a filha. É como você fazer propaganda. Olha, eu converso com a minha filha aqui, minha filha na live, a gente está conversando, não é sobre questões familiares, nós estamos falando aqui sobre questões jurídicas, né? Políticas, jurídicas, e que muitas vezes são de interesse de tantos, né? Que vão procurar quem? O escritório desconhecido? Você é um empresário, está enrolado, o seu caso foi parar no STJ, foi parar no gabinete de Noronha, você vai fazer o quê? Você vai procurar o escritório de quem? Então é esse tipo de coisa que precisa acabar. Por quê? Não é nem que... eu não estou dizendo aqui que eles estão fazendo alguma coisa de errado, né? Que tem pagamento, que tem isso, tem aquilo, tem benefício para alguém. Não. Mas fica a dúvida, né? Levanta justamente a suspeita. A gente fica sempre pensando que tem, né? Então a mulher de César precisa parecer honesta. Então é preciso realmente que ministros de cortes superiores, desembargadores, enfim, juízes, tenham ali, preservem a sua função sem misturar, né, essas relações, especialmente familiares, e nem fazer também relação cruzada. Muitas vezes você tem ali o filho de um ministro atuando no caso que está no gabinete do outro ministro, igual o nepotismo cruzado lá no Congresso Nacional. Acontece muito também, tá? E eu já até publiquei aqui decisões, mudanças de decisões de ministro depois que entrou o sobrinho do... Olha, é complicado, é complicado. O certo seria o quê? Evitar. Por quê? Se o ministro do Supremo faz isso, o que o desembargador lá na ponta vai pensar? É isso, é o exemplo, né? Você deve governar pelo exemplo, deve liderar pelo exemplo. Então, os nossos digníssimos que estão aí em posições de destaque, que chegam ao topo da cadeia alimentar desta república de bananas, precisaria aí fazer uma revisão, né, dos seus próprios atos. Bom, e no caso aqui do Noronha, é interessante porque está dentro de um novo alinhamento dos poderes em Brasília. Publiquei essa análise mais cedo, está disponível no site, que é o seguinte, bom, o Congresso retomou a agenda de reformas estruturantes. Eu fiquei até surpreso. Reforma tributária? Olha, a gente já tinha aprovado aí o marco do saneamento, que também chamou a atenção, e está se preparando para votar o Fundeb, tá? Com a inclusão de sugestões aí do governo. O governo acabou de mandar uma proposta para o Fundeb, nós publicamos, o César Feitosa acabou de publicar no site. Só que chama atenção porque justamente depois de 1 ano e meio de embates aí do Palácio do Planalto com o Congresso, parece que a relação entre os poderes entrou numa nova fase. Só que, gente, essa pacificação institucional tem o seu preço. Na semana passada, o Ministério da Saúde, nós divulgamos isso em primeira mão, liberou 3 bilhões em emendas extras para serem direcionadas por parlamentares alinhados às suas bases eleitorais. Além disso, o Palácio do Planalto também aprofunda o aparelhamento da máquina com os indicados do Centrão, Codevasf, Ciro Nogueira, aquela turma que vocês conhecem. Essas negociações entre líderes do bloco parlamentar e integrantes do governo, inclusive da equipe econômica, ocorrem também fora das agendas oficiais, numa bela mansão em Brasília, como mostrou a Cruzoé. No cardápio desses encontros, privatizações. Olha só. Por quê? Volta para mim aqui. Por que um ministro, um senador, um deputado está ali, tem o seu papel institucional, tem a sua agenda oficial, tem que cumprir as suas missões, as suas funções institucionais, né? Por que fazer encontro paralelo, fora da agenda, né? Numa mansão alugada de aliás, essa mansão pertence
a um conhecido gestor de crises, tá ela aqui, ó, que já foi alcançado inclusive pela Lava Jato. E aí ela foi alugada ao pai de um deputado federal, tá? Do PP. A mansão está alugada, o pai também foi diretor da Fiesp, enfim, gente, uma confusão institucional que lembra os tempos do PT. Lembra a mansão do Palócio, o caseiro Francenildo? A gente gira e para no mesmo lugar, não é possível. Não é possível, as mesmas pessoas mudam alguns agentes, muda o endereço, a casa, mas o comportamento é o padrão. Então, assim, muito complicado esse negócio. Enquanto isso, olha, Davi Alcolumbre está trabalhando nos bastidores para garantir a sua recondução ao comando do Senado. A solução jurídica nós também antecipamos. Lá em fevereiro, o Diogo Amorim publicou uma matéria mostrando que ele vai usar um parecer lá da década de 80 para garantir que ele possa ser reconduzido, apesar da proibição que existe legal da sua recondução na mesma legislatura para a presidência, tá? E essa tese vem ganhando adeptos no STF, obviamente que também em função de uma série de coisas que o Alcolumbre está fazendo. Ele adoçou, por exemplo, a boca do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, garantindo a rápida aprovação do PL das fake news lá no Senado. O Rodrigo Maia, que agora está com a missão, não deixará por menos, ciente de que poderá pegar carona na tese do colega para a reeleição. Lembrando que o Rodrigo Maia assumiu a Câmara, né, a presidente da Câmara, no mandato tampão, vocês lembram, né? Teve a cassação do Eduardo Cunha e tal, ele assumiu o mandato tampão. Depois foi reconduzido uma vez, justamente porque entrou também numa análise jurídica de que não, era um mandato tampão, não era não sei o que e tal, não sei o que, pum, assumiu, beleza. Mudou, entrou o governo Bolsonaro, entrou a nova legislatura depois da eleição de 2018, foi eleito. E agora ele quer ser reeleito também, aí vai para o 4º mandato como presidente da Câmara dos Deputados. Ele está deixando o Alcolumbre tocar a agenda para ele seguir pelo mesmo caminho das pedras. Bom, as faturas dessa pacificação também não param por aí. Ricardo Barros, vocês vão lembrar, né, o deputado que é ex-ministro da Saúde do Temer, está de olho no lugar do Vitor Hugo, líder do governo na Câmara. E até o Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo, que faz aí a articulação política, também está com a cabeça prêmio, poderá ser realocado para dar mais espaço a quem? Ao Centrão, que vem minando também a expansão dos militares no Executivo. Bom, não estamos falando só de troca-troca nesta nova lua de mel entre os poderes, não. O Bolsonaro e os líderes do Centrão entenderam que eles possuem um inimigo comum, que precisa ser derrotado antes de 2022, Sérgio Moro. Por isso, a retomada da agenda de reformas é tão importante para dar fôlego a uma reeleição, combinada ao arquivamento dos pedidos de impeachment do próprio Bolsonaro, que estão na mão do Maia, e, claro, a articulação de Augusto Aras contra a Lava Jato, com o apoio de Dias Toffoli. Eu, pouco antes de sair de férias, falei do caso, né, da Lindora, foi lá, criou aquele problema lá na Lava Jato, depois isso avançou, teve problema no Rio de Janeiro também, aí o PGR tinha solicitado dados, né, secretos, sigilosos, confidencialidade das investigações, sem nenhum procedimento aberto de apuração que justificasse o acesso a essas investigações, sem decisão judicial. E aí o que eles fizeram? Ele recorreu ao Toffoli, o Dias Toffoli, que deu uma liminar dizendo o seguinte, não, agora tem decisão judicial, tem que passar a abrir e copiar todos os arquivos da Lava Jato, no Rio, em São Paulo, em Curitiba, todos que eles quiserem, as forças-tarefas têm que abrir e passar e compartilhar esses dados, inclusive sob o manto, né, legal ali do sigilo. Você não pode sair tendo acesso a isso sem que haja uma justificativa legal, ou seja, você deveria ter um procedimento, uma investigação, dizendo o seguinte, olha, eu estou aqui na PGR investigando um empresário que tem relação com um deputado, então vocês têm investigação aí sobre isso, nós estamos aqui com uma demanda, aí você tem como justificar, porque você faz o compartilhamento de provas, aquilo está acoplado a uma decisão judicial, acoplado a um processo, a uma investigação formal. O que estão fazendo é justamente
permitir que o PGR, que é um cargo político, acesse, tenha conhecimento sobre tudo o que há contra todos, né? Então é uma arma poderosíssima e o Aras não está fazendo isso a troco de nada, ele também está de olho no Supremo, tá? E tem aí a companhia do Dias Toffoli autorizando então este acesso. É uma decisão inédita também, mais uma vez, mais uma jurisprudência evolutiva aí para surpreender a todos, né? Muito mais, e escandalizar muito mais do que a carteirada do desembargador. Bom, aí é o seguinte, e aí na outra frente está lá o Otávio de Noronha matando no peito então as demandas judiciais do interesse do clã Bolsonaro e abrindo caminho para a sua própria indicação ao Supremo. Essa impressão, aliás, ganha força após recentes ataques de olavistas aí nas redes sociais ao ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico. Pode ser que o Bolsonaro abra mão de indicar o terrivelmente evangélico para indicar um terrivelmente qualquer outra coisa, aquele que terrivelmente enfrenta, né, as suas demandas e atende aos seus interesses. Então, esta é a situação, este é o novo cenário, the big picture, né, para vocês terem uma ideia geral do que está acontecendo na política nacional, na política em Brasília, tá? É o big picture, ou the whole picture, né? Eu até brinquei aí com o título do Gabinete de Crise, The Whole Picture, segundo o Eduardo Bananinha. E aqui, olha, só para encerrar, eu estava nas minhas férias e eu pedi também, olha, muito iFood, né? Muito iFood, porque você está em casa e fala assim, pô, pelo menos não vou cozinhar, não vou lavar louça, né? Vou pedir o iFood. Eu fiquei pedindo o iFood, me chamou a atenção quando surgiu essa história da pizza do Subway, né, que o sujeito encomendou uma pizza, chegou isso aqui, né, chegou essa coisa aí, a gente não sabe o que é exatamente, virou um meme, né, virou um meme, e eu achei muito parecido com o próprio governo Bolsonaro, né, como se você tivesse ligado aqui para o iFood e falou assim, olha, me vê um governo conservador nos costumes, liberal na economia, né, e firme no combate à corrupção, que foram justamente as bandeiras de campanha. E aí, olha, é isso que entregaram para vocês, para mim, é esse o governo que vocês terão de digerir até 2022.